Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos, que se localiza no estado de São Paulo. E estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso. Eu também não irei estudar todos os artigos com vocês, apenas aqueles que eu vejo sendo mais cobrados em prova de concurso público. Porém, você fique à vontade para fazer seu estudo completo. A ideia aqui é facilitar o estudo, ok? Bom, além disso, em breve estarei disponibilizando uma apostila, um PDF com 50 questões elaboradas por mim sobre esse conteúdo, sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos para venda, tá? Eu irei colocar o link na descrição desse e dos demais vídeos do canal aqui referente a esse conteúdo, tá bom? Então só fiquem ligados aqui no canal. Bom, e se você chegou no canal pela primeiríssima vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos, lembrando também que eu não irei estudar todos os artigos, e sim aqueles que eu considero mais importantes, que eu vejo sendo mais cobrados em prova. Vamos dar continuidade com o artigo 13. Quais são os requisitos que o indivíduo tem e deve possuir para conseguir ser investido em cargo público? Ele tem que ser brasileiro, ele tem que ter 18 anos completos, e isso no ato da posse. Ele tem que estar no gozo dos direitos políticos, ou seja, ele tem que estar exercendo seus direitos políticos, como, por exemplo, o sufrágio universal, que é o direito de voto. Também estar quite com as obrigações militares, nesse caso aqui a gente está falando dos rapazes, que com alistamento militar obrigatório. Ter boa conduta, gozar de boa saúde e não ser portador. Aqui ele coloca o termo portador de deficiência física, mas esse termo já não é mais utilizado, No caso, ele ter alguma deficiência física incompatível com o exercício do cargo. Então, nesse caso, ele tem que estar apto para exercer o cargo, tem que estar com um estado físico adequado para isso. E ele vai, claro, que passar por uma perícia médica para poder avaliar isso. Também deve possuir habilitação profissional para o exercício do cargo, quando for o caso. Por exemplo, se ele está tentando um cargo de biólogo, ele tem que apresentar a carteirinha profissional, no caso, o CRBio, que é o Registro Profissional do Biólogo. E cada profissão tem o seu próprio registro. Também ter sido previamente habilitado em concurso, ressalvar as exceções legalmente previstas. Ele tem que ter sido aprovado, convocado, Para ele ser convocado, normalmente ele tem que estar dentro do número de vagas. Pode acontecer de chamar além do número de vagas, mas minimamente ele tem que ter sido aprovado. E aí, uma vez convocado, nomeado, ele vai apresentar a documentação necessária, vai ser aprovado na perícia e irá assinar o termo de posse, tá? Mas ele precisa ter sido previamente habilitado em concurso de provas ou de provas e títulos. Ele coloca aqui ressalvar as exceções legalmente previstas, são os casos de contratação através de processo seletivo. Também aqui pode ser o caso de cargo comissionado, que é aquele cargo de livre exoneração e nomeação, que é um cargo de confiança. Então tem essas exceções, mas a regra é através de concurso público. E atender às condições especiais prescritas em lei ou decreto para determinados cargos. Às vezes tem um cargo que ele precisa ele tem uma especificidade ali. Por exemplo, você está tentando um cargo de motorista, você precisa apresentar a sua carteira de habilitação, de direção, para poder estar exercendo as atribuições do cargo. Vamos dar continuidade à nossa sequência de questões, lembrando que eu disponibilizei para venda um PDF contendo 50 questões sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Santos, assim como um combo com valor promocional, contendo também a Lei Orgânica do município de Santos, beleza? Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Vamos à questão. Só poderá ser investido em cargo público quem cumprir com alguns requisitos, exceto, letra A, gozar de boa saúde e não possuir deficiência física compatível com o exercício do cargo. Letra B, estar no gozo dos direitos políticos. Letra C, ter boa conduta. Letra D, possuir habilitação profissional para o exercício do cargo quando for o caso. Bom, gente, o erro está na letra A, porque na verdade é não possuir deficiência física incompatível com o exercício do cargo. Portanto, a letra A é a nossa resposta.
Bom, o artigo 15 fala sobre investir em cargo público ou emprego público municipal. Para você investir em cargo ou emprego público, você depende de quê? Você depende de ser aprovado previamente em um concurso público de provas ou de provas e títulos. Bom, existirá uma comissão que ficará responsável pela organização desse concurso público, pela realização de concursos, que será centralizada na Comissão de Serviço Civil. Agora, se essa comissão julgar que precisa de um apoio, de um auxílio, ela pode solicitar a colaboração de um órgão técnico especializado, né, de uma banca organizadora, por exemplo, de concurso, que está acostumada a promover concurso público. Qual é o prazo de validade do concurso de Santos? O prazo de validade é de 2 anos, mas ele pode ser prorrogado por mais 2 anos, por igual período, totalizando 4 anos, tá? Desde que seja a critério da administração pública. E você começa a contar o tempo a partir da data da homologação do concurso. E como que um funcionário público ele é nomeado, né? Ele passa a se tornar, na verdade, um funcionário público, um servidor, a partir do momento que ele assina o termo de posse. Mas antes disso, ele é nomeado. Essa nomeação ela pode acontecer em comissão para cargos comissionados ou pode acontecer de forma efetiva. Nos casos de cargos comissionados, são cargos de livre nomeação e exoneração. Então, você pode entrar a qualquer momento, mas você pode deixar o cargo a qualquer momento. Não gera estabilidade. O cargo efetivo não. O cargo efetivo ele gera estabilidade após 3 anos de efetivo exercício e aquele servidor ele ter sido aprovado no estágio probatório. E o artigo 21 deixa claro que, quando você é aprovado no concurso público, isso não significa que você vai ser nomeado para poder assumir aquele cargo. Não necessariamente. Essa obrigação na convocação só acontece para aqueles que foram aprovados dentro do número de vagas. Por exemplo, tinham 4 vagas, a pessoa ficou em 3º lugar, em 4º lugar, ela está dentro do número de vagas. Então, ela tem que ser convocada, tem que ser nomeada. Agora, se a pessoa ficou em 5º e eram 4 vagas, ela pode ser nomeada, mas não existe essa obrigatoriedade. Mas as chances de ser são muito altas, né? Está muito próximo ali do número de vagas. E vamos falar agora de estabilidade, né? Você consegue adquirir essa estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, né? Você foi nomeado para um determinado cargo público, em virtude de concurso público, e você cumpriu os 3 anos de estágio probatório. Você atendeu todos os requisitos daquele estágio probatório, você foi aprovado no estágio, e aí você adquire a estabilidade. Isso, né, para os cargos efetivos. Bom, as condições do estágio probatório serão estabelecidas em decreto e o servidor ele será avaliado durante esse período de estágio probatório e serão observados alguns fatores, como, por exemplo, a eficiência, a dedicação ao serviço, a assiduidade, pontualidade, né? Se ele frequenta o serviço, se ele chega na hora, se ele deixa o serviço também no horário correto, não sai antes, por exemplo. A disciplina, a subordinação, né? O respeito à hierarquia, a boa conduta e também se ele está se aperfeiçoando, se ele está se especializando, como a participação em cursos, treinamentos e atividades de formação e aperfeiçoamento que sejam oferecidos pela administração pública. Encerrado o processo de avaliação, né, que se completa em 3 anos, vai ser emitido a esse servidor um ato que declare a sua estabilidade, né, ou seja, ele foi aprovado, ele cumpriu com todos os requisitos, ou a sua exoneração, ele não cumpriu com os requisitos, tá? Na forma do regulamento. Então, quando o servidor público ele poderá perder o seu cargo? Em virtude de sentença transitada em julgado, quando passa ali pela última instância, não tem mais como ter recurso nenhum, né? Então, nesse caso, ele cometeu um crime, ele foi julgado, chegou na última instância e realmente entendeu-se que, né, que ele foi culpado, e aí nesse caso ele perderá sim o seu cargo. Também mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa, abriu-se um PAD, um processo administrativo disciplinar, para se apurar alguma situação. E aí nesse caso ele vai ter ampla defesa, né, ele vai ter direito à defesa, para poder, né, tentar reverter a situação, principalmente se ele for inocente, né? E caso não seja possível reverter a situação, ele perderá o cargo. E também mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma estabelecida em decreto,
assegurada ampla defesa. Se ele não está em condições de estar ali naquele cargo por questões de desempenho, tá? Ele não tá conseguindo desempenhar as suas funções, tá? E aí, nesse caso, ele também poderá perder o seu cargo. Então, enquanto o servidor ele não adquire a sua estabilidade, ele pode sim ser exonerado do cargo no interesse do serviço público, mas não é assim por qualquer motivo, porque a chefia imediata não foi com a sua cara e ela quer te exonerar. Isso não existe, tá? Existe essa proteção ao servidor público, tá? Quando pode acontecer essa situação, né? Quando o chefe imediato do funcionário representar a autoridade competente, ele vai ter que fazer uma representação, né, sobre alguma situação específica referente àquele servidor, a qual deverá dar vistas ao funcionário a fim de que o mesmo possa apresentar a sua defesa no prazo de 10 dias. Então, nesse caso, alguma coisa está sendo apurada, mas ainda assim o funcionário tem direito à defesa, né, dentro do prazo de 10 dias. A partir do momento que aquele chefe imediato ele representou a situação à autoridade competente. Além disso, essa representação dizendo que o funcionário ele não cumpriu com os requisitos, né, que são estabelecidos em lei para poder ser aprovado no estágio probatório, ele foi ineficiente, ele foi insubordinado, ele agiu com má conduta, ele teve pouca dedicação ao serviço, foi ineficiente, enfim. Esse período para poder formalizar essa representação à autoridade competente, ela tem que acontecer pelo menos 6 meses antes de terminar o estágio probatório do servidor. E quais serão as alegações? Se teve inassiduidade por parte do servidor, se ele foi ineficiente, se ele foi indisciplinado, se ele foi insubordinado, se ele não se dedicou ao serviço ou se ele agiu de má conduta. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, nas condições estabelecidas em letra A, lei, letra B, decreto, letra C, resolução, letra D, portaria. Bom, quem irá estabelecer essas condições, esses requisitos, os quais o servidor público estará sujeito durante o período de estágio probatório, será um decreto, tá? Portanto, a letra B é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário, tá? E também compartilhar esse conteúdo com seus amigos concurseiros. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar ajudando, reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.